Olá, esse é mais um Apostila Festivais. Meu nome é Jorge Cruz Sou Roberta Matias. e a gente fez um episódio reunindo dois festivais online que aconteceram na última semana. Quem está escutando a gente pela primeira vez, esse é um programa que a gente vai fazer sempre que a gente estiver cobrindo algum festival. A gente está fazendo nas últimas semanas sobre o Festival Taguatinga, cada sessão. E dois festivais ficaram online nesse final de semana. E a gente decidiu, são muitos filmes, a gente decidiu fazer um episódio mais curto, sucinto sobre eles, e a gente vai encaminhar vocês para os nossos textos. O primeiro festival, a Roberta cobriu, foi o Festival Nacional de Curtas de Cinema da Fundação Online da Cinemateca de Pernambuco. Foram 44 curtas, a Roberta tem os números, os vencedores, né, Roberta? Como é que foi essa maratona de você assistir quase 50 curtas em pouco mais de 2, 3 dias que os filmes ficaram à disposição? Na verdade, eu assisti quase efetivamente porque eu assisti também os do outro festival, né? Mas eu acho que foi interessante como experiência mesmo, porque são curtas bem diferentes um dos outros, com linguagens muito diferentes. É um festival que procura trazer realizadores de várias regiões do país. Então, a gente acaba vendo filme de Sergipe, sabe? E aí você vai ampliando um pouco a visão para além do eixo Rio, São Paulo e Sul, né? Que é geralmente o que a gente acaba ficando por conta dos filmes que chegam mesmo e dos festivais que acontecem aqui no Rio, que é onde a gente vive, né? Mas achei um festival muito interessante. A curadoria ela foi do Camilo Cavalcante, da Amanda Mansur e do Bernardo Lessa. Deixar aqui registrado meus parabéns pela curadoria tão múltipla, né? É, admito que foi uma experiência um pouco cansativa também, porque se tratam de curtas com alguns temas muito pesados, então tem curta de 3, 4 minutos que você vê, parece que foram 20 minutos. Não justamente porque é bom, né? Porque ele consegue dar conta do tema de uma maneira densa em pouco tempo. Então, mas vamos lá para eu conseguir dar conta dessa maratona aqui. Vou falar de 44 curtas em 10 minutos, brincadeira. A gente teve que selecionar, então, assim, a Tem texto minha... dos 44 curtas, né? A gente escreveu sobre todos os curtas Escreveu que a sobre gente todos, assistiu. mas, assim, para falar aqui não tem como, seriam vídeos de 20 horas, vocês estão aí, quem está acompanhando a gente há algum tempo sabe que a gente tem uma tendência a falar um pouco mais sobre os filmes que a gente gosta, então acaba virando 1 hora, 2 horas de conversa. Então, eu tive que ter algum critério. O meu critério foi selecionar os curtas que foram os vencedores de cada categoria e os curtas que receberam menção honrosa, aqueles que mais me impactaram, né, na menção honrosa. E, por coincidência, dois dos que receberam menção honrosa, eu já tinha feito textos individuais, porque 3 dos curtas que me impactaram mais, eu fiz textos individuais, pretendo ainda fazer textos individuais sobre outros curtas que também me impactaram, mas como a gente estava muito nessa coisa... Aliás, para quem está assistindo, hoje é dia 13, segunda-feira, possivelmente a gente vai conseguir colocar esse episódio no ar amanhã. E hoje, todos os curtas ainda permanecem online. Então, assim, a mostra ocorreu de dia 7 a 12 de julho, porém, hoje, dia 13, ainda estão online. Então, assim, Muita gente pediu, né? Acredito talvez que eles acredito prorroguem que sim, mais porque, uma vez. assim, foram muitos filmes, e é isso, pouquíssimo tempo para você ver aquilo tudo. Por mais que alguns curtas sejam pequenos, a maioria gira em torno de 20 minutos, 15 minutos, então você acaba ficando quase 1 hora para ver 3 curtas, né? Então, eu acho que acredito que
até pela mobilização do público, eles tenham Eles informaram que ocupado. foram 100 mil acessos. Quer dizer, teve uma adesão boa do público, quer dizer. Sim, teve. E teve também uma espécie de troca. Eles fizeram também encontros, os quais eu não consegui dos quais eu não consegui participar, porque eu estava vendo os curtos, porque o meu medo justamente é que eles tirassem os curtos do ar ontem, né? Então, eu vi para poder passar para vocês essa ideia geral. Então, como o Jorge falou, eles estão todos lá na apostila. Nesse momento agora, eu acho que faltam 4, mas isso a gente vai resolver, né? A gente vai em breve escrever sobre todos. E sem mais delongas, eu vou começar. A animação que ganhou, foram poucas animações na seleção, né? Foram 4 animações. A animação que ganhou, ela é muito interessante porque ela eu não vou saber se eu estou pronunciando o nome da animação corretamente, porque é uma animação indígena, se chama Montanhag a Encantada. E a peculiaridade dessa animação é justamente que ela foi escrita em conjunto com um pajé e o diretor do filme, né? O pajé Machacali e Charles Bicalho, que é o diretor do curta, né? Da animação. Então, a animação se trata, eu acho que mais do que explicar efetivamente a história em si, que é uma lenda indígena, né? Sobre os dois mundos, o mundo terrestre e o mundo dos mortos, é interessante a gente pensar a maneira como a gente lidar com a morte, né? Como a sociedade contemporânea, né? Europeia, europeizada, né? Essa da qual a gente faz parte, né? Ela lidar com a morte de uma maneira muito como se fosse uma ruptura mesmo, né? E no curto a gente vê que se tratam de dois mundos paralelos. Então, a Índia, quando ela perde o marido, ela tem a capacidade de ir até onde o marido está, né? Eu até falo na minha mini crítica que é como se fosse uma espécie de caverna de Platão ao contrário, né? Ela sai da Terra para acessar o mundo dos mortos. E tem algumas semelhanças entre os mundos, porém são espíritos desencarnados, né? Então tem a onça, tem todos os animais, tem os próprios índios que já morreram. Então é muito interessante pensar nessa maneira como a gente lidar com a morte e como outros povos, em outras épocas, a sociedade também soube lidar com a morte de maneiras distintas. Então, acho que isso que é o que tem de mais interessante no curta. E também ele é muito bonito, né? Ele é feito com desenhos, então são folhas sobrepostas. Eu recomendo que vocês acessem o site se ainda estiver online. O filme que ganhou o melhor documentário, ele se passa no interior do Sergipe, numa comunidade quilombola, se chama Nadir, né? A Nadir, ela é uma referência nessa comunidade e ela é uma das referências da dança muçaca, que é um tipo de samba de parelha, né? Ou de pareia, que a gente fala, que é um dos sambas tradicionais brasileiros, um tipo de dança tradicional brasileira do interior. Só que, ao mesmo tempo, essa personagem, ela se coloca muito contemporânea, né? Porque ela frequenta os bares, ela toma cervejinha dela no final de semana, ela canta no videokê, ela dança Marília Mendonça. Então, assim, essa relação com essa figura muito forte, né? Ela é uma figura muito... É uma senhora, mas ela se coloca sempre... Mesmo quando a casa dela é muito escura, e mesmo quando ela está lá no final do plano, e às vezes não em foco, né? Às vezes eles propositalmente colocam foco nela, mas quando ela não está em foco, ela se faz mesmo uma figura muito presente. Então, ele ganhou o melhor documentário com a direção do Fábio Rogério, que consegue denunciar um certo descaso com as comunidades quilombolas,
em determinado momento do filme, ele coloca o nosso presidente falando sobre as comunidades quilombolas, né? Ela escutando na TV, e, ao mesmo tempo, um filme de resistência no sentido de dizer que essas comunidades existem, né? Que apesar elas incorporarem algumas características contemporâneas, elas não deixam de exaltar as suas artes tradicionais. Então, acho que foi um prêmio merecido nesse sentido. A ficção que ganhou, A Barca, é uma ficção baseada num texto da Lígia Fagundes Telles, que se chama Natal na Barca, e eu tenho algumas obsessões, elas vão ficar mais claras no final da minha fala, mas uma das minhas obsessões, que as pessoas inicialmente não percebem, inclusive queria muito cobrir uma parte específica do festival que o Jorge vai cobrir, é ficção científica conectada ao terror. Eu sou muito alucinada por esse tipo de filme. Para mim, Octavia Butler é musa, né? Tanto na literatura quanto em qualquer tipo de manifestação artística. Eu gosto muito dessas ficções assim, meio nebulosas, onde você não sabe muito bem o que vai acontecer. E, efetivamente, a barca ela se trata de uma viagem dentro de uma barca, né? E uma das interlocutoras conta a história dela, né? Muito marcada por perdas, ela perdeu o primeiro filho, e a outra fica muito indignada pela resignação dessa mulher, né? Porque ela está contando aquilo muito calma, muito serena. Não, meu filho morreu, mas eu sonho com ele, eu encontro em sonho, não sei o quê. E ela está com outro filho no colo, muito doente, que em determinado momento parece que ele morreu também, né? Então a outra começa a ficar nervosa porque ela vê aquela certa passividade da outra mulher, e gera esse conflito, né? O tempo todo tem muita névoa. A própria condutora da barca, ela faz umas perguntas meio estranhas, então você não sabe, chegamos aonde, né? E depois a mulher continua dentro da barca. Então, assim, é um filme que interessa por esse caráter, tanto pela adaptação, né, literária do conto, mas por esse caráter meio ambíguo, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer. Quer dizer que o do outro festival também ainda está online. Aí acredito que devo ficar pelo menos até o final do dia. O outro festival que você vai... Sim, também que ótimo. Então, o filme que ganha pela Cinemateca, né, que eu acredito que tenha sido escolhido pelo júri, é um filme chamado Marie, que é um filme o qual eu pretendo escrever mais sobre ele mais para frente, porque foi um dos filmes que me chamaram a atenção também. É uma mulher trans que volta à cidade natal para enterrar o pai. Então, ela tem que lidar, a mãe já está morta, né? Ela tem que lidar com um pai que sempre gostou muito dela enquanto ela se apresentava enquanto homem, mas a partir do momento em que ela fez a transição, existiu uma ruptura, e existiu também uma ruptura com as personagens da cidade, né? Então, quando ela chega para enterrar o pai, ela encontra de cara a vizinha, a antiga vizinha, e o melhor amigo dela na infância, né? Eles cresceram juntos, eram melhores amigos e tudo, mas a gente percebe que existe uma tensão entre a Marie e o Estevam, que é o melhor amigo dela, que não fica muito claro exatamente o que é, se por preconceito ou se é efetivamente um interesse afetivo, sexual dele por ela, que ele reprime por conta do fato de ter continuado nessa cidade pequena, conservadora, né? A Marie, ela sai, ela vai para fora do país, depois, mesmo quando ela volta para cidades mais cosmopolitas, né? Então, ela foi casada na França, então ela, né, ela destoa muito daquele ambiente.
Mas ainda assim, ele decide falar para ela o seguinte: então tá, ok. O seu pai, ele queria ser enterrado em Crato. Só que vai demorar horas para você chegar em Crato daqui. Eu te levo de carro. Pego aqui a Kombi, não é uma Kombi, é um daqueles carros de estrada, né? E aí eles amarram o caixão em cima e viajam. E durante essa viagem acontece uma reaproximação entre os dois, né? Eu acho que eles colocam algumas questões que ficaram no passado, eles passam a limpo efetivamente essa tensão, que aí fica mais claro que existe uma tensão sexual, sim, existe um certo interesse dele por ela, uma coisa platônica não concretizada, inclusive ele, em certos momentos, a ataca dizendo que ela transava com todo mundo da cidade e não sei o quê. Então, assim, é interessante, mas em determinado momento deixa de ser interessante somente saber se eles vão ficar ou não juntos, né? Se vai existir ali um romance, e passa a ser mais interessante a maneira como eles conseguem amadurecer o relacionamento entre os dois e efetivamente se reaproximarem a partir do afeto, né? Que estava faltando tanto para ela de determinado modo e para ele também. Então, eles, inclusive, depois fiquem aberto, né, se eles vão ter ou não um romance, mas eu acho que o mais interessante do filme justamente é esse amadurecimento das personagens diante dos nossos olhos, né, dessa relação. O filme que ganhou o prêmio público também ele tem uma crítica ali, separada, é o Joãozinho da Goméia. Ele foi um filme foi realizado no Rio, né? Ele já passou por alguns festivais do Rio e é um filme que retoma a figura do Joãozinho da Goméia, que foi importante candomblessista e ativista das religiões afro no Brasil, e particularmente no Rio e na Baixada do Rio, porque o terreiro dele era em Caxias, e era um terreiro que, de uma hora para outra, ele chega ao Rio em 1946, ele originalmente do interior da Bahia, vai morar em Salvador, inicia-se na religião em Salvador e vem para o Rio a chamado para montar um terreiro. E o terreiro dele, assim, cresce absurdamente de uma hora para outra. Mas o interessante na figura do Joãozinho da Goméia, que foi, inclusive, tema, né, já que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, foi o tema do Carnaval da Grande Rio desse ano. Quase ganhou o Carnaval, né? Ficou ali em segundo lugar. A Viradouro teve um desempate técnico, né? Pode falar, Jorge. Não, foi, quase venceu. Foi até Quase uma venceu. surpresa, né? Foi ali no desempate mesmo, porque eles ficaram com a mesma pontuação. Então, o que mostra que a figura do Joãozinho da Goméia, além de ser uma figura emblemática do Rio de Janeiro, uma figura que precisa ser mesmo resgatada, e veio a partir do filme, né, que é da Janaína Refém. Gente, eu não botei o nome do outro diretor. Vocês me desculpem, mas de qualquer maneira tá lá na... Não sei se o Jorge consegue resgatar isso Eu aí. vejo aqui, vai falando que eu vejo aqui. Mas o que acontece é que a figura do Joãozinho é muito carismática mesmo. Porque ele era gay, ele era um cara, uma figura do carnaval, então quando chegava o carnaval ele parava tudo para brincar o carnaval. Inclusive, era uma das questões, porque falava, ele era atingido pelos dois lados, né? Por quem não levava as religiões afro a sério e as pessoas que diziam que se ele era um sacerdote, ele não podia pular o carnaval, brincar o carnaval. E ele dizia, gente, isso não tem nada a ver. Eu não estou aqui como um sacerdote, né? Eu estou aqui como uma pessoa que gosta de carnaval e tudo. Então, é uma figura que ela é muito importante para o Rio
e vem sendo resgatada aí nos últimos anos. Inclusive, teve uma peça também que passou na Baixada no ano passado. E a própria maneira como eles escolhem fazer essa narrativa, usando a encenação, trazendo os elementos do candomblé, mas de uma maneira muito respeitosa sempre, né? Faz com que o filme se torne interessante na maneira da edição mesmo, como eles editam o filme, né? Porque o ator interpreta o Joãozinho da Gomeia, o Joãozinho da Gomeia aparece falando em algumas ocasiões, e essa relação entre carnaval e as relações afrodiaspóricas, ela é colocada, né? É Rodrigo Dutra, o nome do diretor. Isso, Rodrigo Dutra, que é um realizador da Baixada, ele tem outros filmes importantes também aqui no Rio. Então, desculpa, Rodrigo, isso, 44 filmes, é muita coisa na cabeça, mas é um filme que ele já vinha fazendo um certo alarde, né? Ele já vem ganhando alguns prêmios e sendo muito mencionado nesse eixo aqui sudeste. A menção honrosa, eu vou falar sobre os curtas que me tocaram mais por conta do tempo mesmo. Ser Feliz no Vão, que ele ganha a montagem, né? Então, assim, ele vem falando... Na verdade, no início ele parece um grande videoclipe, porque ele pega trechos de vários cantores de soul, de R&B, e de música brasileira também, funk, músicas que tenham relação com a cultura negra e a cultura periférica, e aí ele faz depois ele pega umas falas, algumas até que já viraram memes, né, de pessoas que defendem a separação do Rio entre o eixo rico e o eixo pobre, né? Ou mais claramente a Zona Sul e o resto da cidade, né? Então, ele faz essa contraposição e mostra como a cultura, o Rio de Janeiro é culturalmente tão múltiplo, mas ele quer sempre se fazer uno, né? Como se a cultura da Zona Sul fosse a única possível e palatável e agradável. O Ser Feliz no Vão, ele fala sobre essa relação entre a cultura popular negra, de um modo geral, e depois ele vai trazendo para o Rio de Janeiro, né? Inclusive, esse Ser Feliz no Vão tem a ver com trem, né? Ele tem várias imagens de trens. Outro filme que ganhou também menção honrosa em pesquisa, que foi um filme que mexeu muito comigo, é A Morte Branca do Feiticeiro Negro, que em apenas 10 minutos é capaz de fazer com que a gente pense toda a estrutura escravocrata brasileira, e né, é um filme que é bastante... Ele não ganhou pesquisa à toa, né, porque ele vai atrás das imagens de arquivo, né? São poucas imagens atuais que o diretor faz. Então, ele, na verdade, é uma carta de um escravizado que está prestes a se matar. Ele já tentou suicídio uma vez e ele está pedindo desculpas, está dizendo que não aguenta mais aquela vida. Então, e é interessante porque ele mantém a estrutura linguística mesmo da época. Então, assim, a gente tem aquele português mais tradicional, né, de escrita. Ele tem um texto próprio dele, né, no site, né? Oi? Ele tem um texto só dele no site. Só dele, tem um texto dele só no site. Então, se vocês quiserem, vocês olhem lá. Outro que ganhou também, ganhou o roteiro, uma menção rosa de roteiro, é o Piscar de Olhos, que não tem um texto só dele, mas tem um texto grande na estrutura total da cobertura, porque foi um filme que dialogou diretamente com a minha experiência.
É um menino que chegou, um rapaz chegando em Buenos Aires em plena crise de 2018, né? Eu saí de Buenos Aires no final de 2017, quando as coisas já estavam começando a ficar bem esquisitas. E outra coisa que me fez ter uma relação bem particular com o filme é que eu morei por 2 vezes na mesma rua e muito próxima à casa onde ele estava narrando. Então, as poucas vezes que ele sai da casa, ainda dentro da casa eu reconheço o local que ele está falando. E as poucas vezes que ele abre a porta e sai, eu reconheço todos os lugares. Então, assim, foi um filme que me tocou muito nesse sentido de me levar a uma época, a um passado próximo, recente, né? E ele faz um diálogo muito interessante entre a crise política e um certo saudosismo argentino, que já viveu uma época de glórias na década de 70, né? Ainda é uma das capitais culturais latino-americanas, mas era a capital na qual chegavam as grandes marcas, as grandes peças de teatro, os grandes shows. E aí você, a partir da crise de 90 e depois da crise de 2000, né, eles sofrem 2 grandes crises em muito pouco tempo, né? E assim, sem falar da ditadura, né? Então, eu acho que algumas partes de Buenos Aires, elas são muito nostálgicas, né? Você vê que está meio que ainda pensando no que foi perdido durante essas crises econômicas. Então, ele faz uma relação com a casa na qual ele está morando, na qual acabou de morrer um argentino 10 dias antes dele chegar, e tá tudo da mesma maneira como era, só que tudo da mesma maneira como era em 2018 parece uma casa da década de 70. Então tem isso, você se sente um pouco assim parado no tempo. E era um cara que ele era artista, mas ao mesmo tempo ele fazia prótese dentária, que é uma coisa muito complicada de conseguir na Argentina. Então, assim, toda hora bate alguém lá e, pô, o Rosé tá aqui. Não, aí o menino tem que falar, não, ele morreu e não sei o quê. E ao mesmo tempo ele vai descobrindo que ele tinha diversas amantes, assim, é uma história bem sem querer estereotipar, mas é uma história muito argentina, tanto que ela acaba num tango, né? Assim, um tango muito clássico. Então, todo aquele ambiente ali criado pelo personagem morto, né? E pelo diretor, traz essa Argentina que ficou meio que no ar, assim, tem uma coisa meio de como se fossem realidades paralelas, né? Que você tivesse ao mesmo tempo em 2018 e em 1970. E é um filme muito interessante. Não à toa ele ganhou melhor roteiro. Depois tem um filme que ele não é mencionado, mas eu agora vou me corrigir aqui, porque quando eu falei sobre A Morte Branca do Feiticeiro Negro, eu não citei o nome do diretor, e eu acho muito importante. O diretor é o Rodrigo Ribeiro, porque o trabalho de pesquisa que ele faz é um trabalho de pesquisa incrível. Espero que vocês possam ver o filme. O filme está circulando aí, eu conversei com ele, ele falou que o filme está circulando por alguns festivais, então possivelmente vocês vão ver o filme em outro lugar. E um filme que me chamou a atenção também, que não ganhou, né, em nenhuma das categorias, é o Ditadura Roxa, do Matheus Rocha, por isso que eu falei que as minhas obsessões iam ficando cada vez mais claras, porque, e aí eu estou fazendo um trocadilho mesmo, porque uma das minhas obsessões é a questão racial, por motivos evidentes. E esse filme ele consegue misturar as minhas 2 obsessões, que é aquela primeira que eu falei no início do vídeo, que é a ficção científica, e a questão racial. Então ele vive no mundo, ele cria um mundo que chama a ditadura roxa, é justamente o mundo dos roxos. Então as pessoas têm a cara pintada de roxa e outras têm a cara pintada de verde.
É um filme que eu acho que ele ganha muito com a interpretação dos atores, de todos os atores. Né? É um filme que é muito bem dirigido mesmo, porque você percebe o papel do diretor ali. Ele tem uma animação muito interessante que se torna quase como se fosse um mini-filme dentro do filme, que é uma coisa que, particularmente, eu tinha visto poucas vezes acontecer assim dessa maneira tão... Ele lembra um pouco até uma coisa do Hitchcock, assim, a animação inicial. E aí o que acontece é que as pessoas, obviamente, existe a questão racial, mas ele consegue fazer também um paralelo com a questão social. Então, nem todas as pessoas com rosto verde são negras, né? Algumas pessoas com rosto verde são brancas. Só que nesse processo todo existe a grande loteria, que é o sonho de todos todos os verdes. E a loteria, ela não é um prêmio em dinheiro, ela é justamente uma despigmentação para você se tornar um roxo. Então, tem todo esse dilema, porque a atriz principal ganha a loteria, né? Evidentemente, para a gente ter um conflito, e ela não sabe se aceita, porque ela tem um marido que está muito doente e precisa da ajuda dela. E uma das prerrogativas para você assinar o contrato e virar um roxo é você abandonar tudo do mundo verde, tudo que você viveu antes, nada mais será lembrado. Então, ela vive aí essa dicotomia, se ela vai conseguir, porque ao mesmo tempo que ela quer muito, ela não quer esquecer o marido e a relação que ela teve, ela quer tentar cuidar dele, mas isso não é permitido. Então, eu acho que, assim, nisso eu finalizo aqui na correria o festival, porque gostaria de falar mais de Todas, né? outros filmes, mas não dá. E Lembrando aí que, lembrando que tem texto, o nosso texto geral, que tem um pouco de, pelo menos um pedaço de cada curta, e a Roberta fez 3 textos avulsos, né, dos filmes que chamaram mais atenção, vai produzir mais alguns aí, talvez, diante das provocações, né, Roberta? Então, em texto, a gente tem a análise completa aí dos completa curtas. de todos eles, e assim, não, certamente eu vou produzir, só porque eu queria deixar o mais completo possível antes do festival sair do ar. Mas então a gente vai para o nosso segundo bloco, e aí o Jorge vai falar. Do Festival de Garanhuns, né? A gente vai dar aqui um intervalo, uma trilha aí de passagem para quem está ouvindo o podcast, e eu volto daqui a pouco com o Festival de Cinema do Meio do Mundo. Até já. Já.